Quem nunca sonhou em inventar algo extraordinário como Tony Stark e se tornar um grande bilionário? Desfrutar de todas as coisas boas que esse mundo tem a oferecer. Agora, imagine se você não precisasse inventar nada genial, mas sim algo bem simples, como vender uma pedra. Isso, vender uma pedra, se tornar um grande bilionário ou milionário vendendo uma pedra. Então assista esse vídeo até o final e descubra as 9 invenções mais ridículas que renderam uma fortuna aos seus criadores. Mas antes, se inscreve no canal, dá seu like para fortalecer, ativa o sininho para receber novas atualizações. Então, bora para mais um vídeo. Gary, um publicitário e redator californiano que passava por dificuldades financeiras em 1975, teve uma ideia em um bar. Ele estava ouvindo seus amigos reclamarem sobre os custos e os problemas de cuidar de animais de estimação. Então, em tom de brincadeira, ele sugeriu a criação de uma pedra de estimação. Era um animal perfeito, pois não precisava ser alimentado, não precisava passear, nunca ficava doente e não morria. A piada foi tão boa que ele viu ali uma oportunidade de ouro. O engraçado é que a pedra ela vinha com um papelão que imitava a transportadora, que tinha os furos, né, de ventilação, logicamente para o animal não morrer sufocado. Vinha também com um manual de 32 páginas ensinando a você a brincar com seu animal, para o animal não ficar entediado, ensinando alguns truques, como sentar e ficar. Na verdade, foi o contexto da época que ajudou bastante. O fim da Segunda Guerra do Vietnã e o escândalo de Watergate, as pessoas ansiavam por algo leve, divertido e absurdo para rir, né? A pedra rock ela caiu como escape humorístico, assim como o Superman da época, os quadrinhos americanos tiveram muita sorte de ter surgido em momentos em que as pessoas ansiavam por escapes, seja humorístico, cultural, musical, e acabou caindo como uma luva para aquele momento. Gary chegou a vender 1,3, 1,5 milhões dessas pedras. Como o custo era baixo, ele lucrava cerca de 95 centavos de dólar por unidade vendida. Em menos de um ano, Gary se tornou um milionário de sucesso. Então não foi só o produto que foi um grande diferencial, porque sinceramente era uma pedra. Foi a questão do momento histórico, na situação que o país se encontrava naquela época, que ajudou bastante a ele conseguir esse feito. As carinhas sorridentes, as smiley face. Talvez você conheça essas carinhas sorridentes amarelas de alguns filmes importantes, como Forrest Gump, em que o Gump ele dá a solução para a criação dessas carinhas, ou do comediante, um personagem de uma história em quadrinho de Watchmen, em que aparece essas carinhas amarelas sorridentes. As famosas carinhas amarelas, na verdade, elas surgiram por volta dos anos 60. Mas a história tem uma reviravolta interessante. O design original, Harvey, ele criou o desenho em 1963 para uma seguradora por míseros $45 e nunca patenteou. Os verdadeiros milionários do sorriso foram os irmãos Bernard e Murray. Eles simplesmente pegaram o design, adicionaram uma icônica frase, Have a nice day, tenha um bom dia, registraram a versão deles em 1971 e começaram a vender camisas e outros produtos com sua logo. Isso mesmo, chegaram a vender cerca de 58 milhões de produtos com sua logo de carinho felizes, fazendo um grande sucesso. Foi uma jogada de marketing genial que transformou a ideia simples, que já existia, em uma moda mundial e gerou simplesmente $500 milhões ao longo dos anos. A lição é muito simples. Não esqueça de patentear suas invenções. O aplicativo do Pum. Parece piada, mas não é. O criador Joel foi um dos primeiros a apostar no mercado de aplicativos para iPhone em 2008. E o timing, o momento certo foi perfeito. O mais louco é que esse aplicativo chegou a faturar mais de 10 mil doletas por dia em menos de 2 semanas, ultrapassando até a Angry Bird e o Facebook nos rankings de aplicativos pagos mais vendidos da Apple Store. O sucesso não estava só no som, também alguns recursos de timing que permitia ajustar o momento para ser tocado aquele som, como uma forma de piada ou pegadinha. Também permitia ser usado como alarme de segurança, que caso alguém mexesse no seu celular, ele tocaria esse tipo de som. Mas quem imaginaria que uma bobagem dessa renderia milhões de dólares para os criadores? O
brinquedo que anda na parede. Essa história é bastante interessante, pois seu criador, Ken, deve toda a sua fortuna à sua mãe, que lhe enviou esse primeiro brinquedinho como lembrança da China. Fascinado pelo brinquedo grudento, que parecia desafiar a gravidade, Ken comprou o direito de importação por US$ 100.000. A genialidade é que ele fez esse brinquedo ser noticiado num grande jornal da época, o The Washington Post, e em pouquíssimo tempo virou uma febre. Esse brinquedo viralizou antes das redes sociais, vendendo impressionantes 240 milhões de unidades e acumulando US$ 80 milhões para quem? Isto é uma prova de que mais do que simplesmente você focar no produto, é interessante e importante focar no marketing, na publicidade certa para alcançar os seus possíveis compradores. iCanHasCheeseburger.com. Essa fortuna começou com uma ideia que era a base da internet, que era criar legendas ridículas para fotos de animais. Eric e Carrie deram um tiro de sorte com uma foto de um gato gordinho e a famosa legenda I can has cheeseburger, que por português é eu posso ter um cheeseburger. O objetivo inicial era só compartilhar a imagem com os amigos, mas a comunidade abraçou a ideia e fãs começaram suas próprias montagens, criando o fenômeno que hoje conhecemos como memes de gatos. Sim, isso mesmo. Os memes de gatos que você conhece hoje em dia tiveram suas bases de surgimento basicamente nesse site. A título de exemplo, podemos citar aqui no Brasil também um canal que fez bastante sucesso aqui na época e que hoje infelizmente declinou um pouco, era o Sam, South America Memes. Quem é que não lembra da época da febre que o Sam foi aqui no Brasil? Foram basicamente os pioneiros com ideias de emojis de meme, imagens de memes, vídeos curtos de memes que foram algo revolucionário para a época. Se tornou um pouco enjoativo? Sim. Acabou se tornando um pouco enjoativo, repetitivo e um pouco até forçado. Mas não podemos negar a sua importância para a consolidação do que hoje chamamos de memes. Slike. Essa invenção, como a maioria das invenções, surgiram com intenções de guerra. Basicamente, o Slike nasceu de um acidente, quando o engenheiro naval Richard James estava tentando criar um medidor de potência para navios de guerra em 1943. Então, ele acidentalmente derrubou uma mola no chão e viu, fascinado, como ela saía andando sozinha. Então, ele percebeu um potencial de um brinquedo. E 2 anos depois, ele lançou o Slike. O sucesso foi instantâneo. Ele vendeu as 20 milhões de unidades no primeiro ano e faturou incríveis US$ 200 milhões. Viralizou recentemente no TikTok alguns profissionais que utilizavam esse brinquedo de forma muito habilidosa e que cativava todos aqueles que estavam assistindo, sejam presencialmente ou através de suas telas de celulares, relembrando assim a existência desse brinquedo, que no passado foi uma febre e hoje infelizmente está bastante esquecido. O cobertor alongado. Chegamos no item que você para e pensa. Isso é só um cobertor longo, simples e genial. O seu criador, Scott Bolen, não inventou o cobertor, mas investiu pesado em um comercial de TV que acabou virando um meme e vendeu essa ideia de conforto a milhões de pessoas. O resultado foi que ele vendeu 20 milhões de unidades só no primeiro ano e faturou incríveis US$ 200 milhões. O sucesso prova que às vezes não é preciso simplesmente criar algo novo, mas pegar algo familiar, pegar entre aspas, e dar a ele um toque ridículo e irresistível. A página inicial de US$ 1 milhão. Você já ouviu falar nessa página? Uma página simples que parecia piada, mas que rendeu US$ 1 milhão em apenas 4 meses. E o curioso é que o jovem que criou essa página acabou fundando um dos aplicativos de meditação mais famosos do mundo. Essa é a história de Alex. Em 2005, Alex tinha 21 anos e um problema. Como é que eu faço para pagar minha faculdade de administração aqui na Inglaterra? Enquanto muitos procurariam um emprego de meio período, Alex pensou diferente. Que tal vender um pixel? Isso mesmo, ele vendia o pixel da tela que você poderia anunciar.
A ideia viralizou em jornais, sites e empresas de todo o mundo quiseram comprar um pedacinho daquela página. Em apenas 4 meses, Alex faturou US$ 1 milhão. Simples e rápido, né? Mas ele tentou repetir esse feito e infelizmente não obteve o sucesso. Criou outros projetos que acabaram infelizmente fracassando. Ele mesmo admitiu que ficou fascinado por ganhar dinheiro fácil e rápido e acabou se desviando do seu objetivo principal, que naquela época era a faculdade. Somente anos depois, já com essa veia empreendedora e já focando em algo que ele gostava mais, que era psicologia e desenvolvimento humano e meditação, que em 2012, junto com um amigo, ele fundou o aplicativo chamado Calma, focado em relaxamento, sono e atenção plena. Hoje, esse aplicativo, Calma, tem milhões de usuários no mundo inteiro, faturando milhões de dólares por ano. Tudo começou em 1993, quando o Warner lançou os Beanie Baby. Diferentemente de outros brinquedos, eles eram pequenos, baratos e cheios de charmes. Mas o segredo estava na estratégia. Ele começou a aposentar os modelos antigos, ou seja, parar de produzi-los. E isso criou uma sensação de escassez que enlouqueceu os colecionadores. Os Beanie Babies logo deixaram de ser apenas brinquedos e viraram investimentos. Famílias compravam caixas inteiras acreditando que cada pelúcia seria um tesouro no futuro. Essa febre atingiu o auge no final dos anos 90. Lojas esgotavam em minutos, pais disputavam no tapa-tapa para ver quem ficava com o boneco mais raro. Enquanto a mídia noticiava como se fosse o ouro dos anos 90. Alguns até acreditavam que poderiam pagar a faculdade dos filhos só revendendo os Beanie Babies. Como toda bolha, uma hora estoura. Acabou que os preços despencaram. O que valia milhares passou a valer quase nada. Famílias inteiras descobriram que tinham investido em pelúcias sem valor, objetos sem valor. Hoje, apenas alguns modelos raríssimos ainda têm algum preço, mas a maioria virou lembrança de uma época de histeria coletiva. Algo interessante a ser falado é que vimos praticamente o mesmo fenômeno, só que no mundo digital. Quem não se lembra dos NFTs? Na prática, era uma forma de vender propriedade digital única, como se você fosse o dono de uma imagem na internet. Essa ideia ela explodiu por volta de 2020 e 2021. Esses NFTs viraram símbolo de status. Celebridades como Neymar, Eminem e até Justin Bieber compraram avatares por centenas de milhares de dólares. Parecia que o NFT seria o futuro da arte e do investimento. Mas assim como os Beanie Baby, o mercado desabou. Muitos NFTs que valiam centenas de milhares, hoje não vale quase nada. A promessa de riqueza se transformou em um fracasso. A lição é muito clara. Tanto na pelúcia quanto no pixel, o valor era movido pela especulação e pelo medo de ficar de fora. E quando o hype acabou, não sobrou nada.